nos remete ao princípio em seu diálogo conosco e com os fariseus, ele o faz exatamente porque sabe que ali está a transposição daquele que é o maior obstáculo entre o estado de inocência original e o estado de pecaminosidade que nós vivemos hoje. E que obstáculo é esse? O pecado original. Mas o que é o pecado original e o que ele representa na história da humanidade? Para que a gente responda a essa pergunta, é preciso compreender que não há uma descontinuidade na história humana. A humanidade tem seu caráter histórico e isso não se perde. Os elementos que o Senhor transcreveu e preparou para todos nós lá no início da criação são os mesmos que hoje existem, são os mesmos que hoje determinam e condicionam a nossa essência. Então não há elementos que se perdem, há elementos que são por nós atacados. O primeiro deles, que foi por nós atacado pela nossa desobediência, que se configurou no pecado original, foi o estado de graça no qual permanecíamos. E nós nos distanciamos deste estado original de graça, deste estado original de inocência, a partir do obstáculo grandioso que se pôs entre a pecaminosidade por nós vivida hoje e a originalidade em graça e santidade que em nós foi inscrita. O pecado original, e aí nós temos como elemento a árvore de onde ele foi retirado, está posto entre a nossa essência original e o nosso ataque a ela. São João Paulo II chama a atenção ao seguinte fato: o pecado, embora não faça parte da essência humana, porque não provém de Deus, faz parte da historicidade do homem. E esta, como é contínua, faz com que a marca do pecado permaneça conosco. Ou seja, o pecado não é parte da essência humana, mas está enraizado e atrelado nela em virtude do nosso caráter histórico. O estado de pecado faz parte do homem histórico, tanto daquele a que se refere Mateus 19, isto é, do interlocutor de Cristo nessa altura, como também de qualquer outro interlocutor, potencial ou atual, de todos os tempos da história e, portanto, naturalmente também o homem de hoje. Esse conteúdo responde a uma pergunta que é comum a muitos católicos hoje. Por que é que o pecado original, cometido lá pelo primeiro homem, pela primeira mulher, se estende à humanidade de hoje? Por uma razão muito simples. Ele expõe a disposição, não predisposição, mas disposição humana ao mau uso de seu livre-arbítrio. É uma inclinação ao pecado que a primeira desobediência expõe e faz com que esteja também em nós. E é por isso que o pecado original apresenta consequências para toda a humanidade, porque o nosso caráter histórico não nos permite esquecer e arrancar de nós a essência ou aquilo que foi por Deus criado desde o primeiro momento. A humanidade é una, a essência humana é una, desde a origem até o retorno ao Pai. Se este pecado significa, em todos os homens históricos, um estado de graça perdida, então ele comporta também uma referência àquela graça, que era precisamente a graça da inocência original. Então, quando Cristo faz referência à origem, ele naturalmente faz referência àquilo que foi atacado pelo pecado original e por toda a prática de pecado que dele decorreu. Mas existe aí algo precioso que foi apresentado pelo Cristo nas entrelinhas desse diálogo. Porque não faria sentido que ele simplesmente apresentasse o ataque à vontade de Deus se ele não apresentasse também a resposta de Deus a este ataque. É por isso que ao mesmo tempo em que ele diz que nós nos voltamos contra o plano original de Deus, ele apresenta o próprio plano original de Deus e o caminho para que nós voltemos a ele. E que caminho é esse, Heitor? Bom, isso eu vou dizer no próximo vídeo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, acompanhe a série de vídeos e não perca o que está por vir. Até a próxima!